Ainda há quem duvide. Tempo do futebol é fundamental. Tempo para a montagem de uma equipe, tempo de trabalho para uma comissão técnica, tempo para que os jogadores entendam o que o treinador deseja, tempo para que o treinador entenda o que os jogadores podem ou não devolver a ele no momento que passa essa ou aquela missão para esse ou para aquele atleta. É o básico no futebol, mas aqui no Brasil ainda é preciso explicar e vamos aproveitar a oportunidade, depois dessa vitória justa do Botafogo sobre o Flamengo por 3-2, para reforçar essa tese. Talvez assim os mais teimosos comecem a entender o óbvio. E faremos tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio de GoCase. A GoCase, ela oferece capas de celulares de diferentes marcas, Samsung, iPhone da Apple, Motorola, Xiaomi, e mais de 100 modelos. Tá? E você pode adquirir as capinhas de celulares da GoCase licenciadas do Atlético Mineiro, do Bahia, do Botafogo, vencedor do Clássico, do Ceará, do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, do Fluminense, do Fortaleza, do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Sport Recife, do Vasco e da Seleção Brasileira. E a promoção é: compre 2 e leve 4. Eu mostro para você aqui, ó, essa aqui é do Vasco, essa não é personalizada, mas a do São Paulo é, ó, pode ter o seu nome, pode ter o nome de uma pessoa que você queira presentear. As capinhas do Flamengo, sempre na promoção da GoCase também, diferentes modelos, e você pode adquirir a sua. Você vê que essas todas aqui do São Paulo, do Flamengo, com o meu nome, como também a do Corinthians, tá? E aqui a do Fluminense também, personalizada com o meu nome, com o L do Cano e tudo mais. Então você pode entrar em contato com a GoCase acessando esse QR Code que está na tela ou no link que está na descrição, para adquirir do site da GoCase, aproveitando o cupom Mauro César, tá? Qualquer uma dessas capinhas de celulares, e também pode adquirir bolsas de viagem, lancheiras e mochilas, bolsas de viagem personalizadas do seu clube, como essa é do Flamengo, que você está vendo aí com o meu nome. Então você pode adquirir também esse produto e a nova coleção de garrafas térmicas do Flamengo também personalizadas, pode ter o seu nome, você vê aqui, ó, essa também que eu recebi do pessoal da GoCase. Então você adquire os produtos acessando o link na descrição ou o QR Code. Siga a GoCase nas redes sociais e não perca essa oportunidade. A GoCase é uma empresa que apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César, ok? Pois então, o jogo no Maracanã, o que foi? O roteiro previsível. O Botafogo é um time que, especialmente fora de casa, e mostrou isso no Campeonato Brasileiro passado, quando fez uma das melhores campanhas de visitante, uma campanha muito fraca jogando em seus domínios. É um time que sabe jogar com pouca posse de bola, se fechando, saindo com velocidade, explorando as fragilidades defensivas do adversário. E é um time que ele apresenta uma evolução nesse brasileiro, pelo menos no começo, depois de uma campanha sofrível no Campeonato Carioca, quando sequer se classificou entre os 4 times que foram à semifinal. Volta Redonda ficou com a vaga que em tese seria do Botafogo. E quase foi eliminado pelo Sergipe na Copa do Brasil, num jogo muito polêmico de arbitragem, que a arbitragem deu muitos minutos até que saiu o gol da classificação botafoguense, gerou até agressão a juiz, o presidente do Sergipe lá, o dirigente entrou no campo, aquela confusão toda. Então, é um Botafogo que tenta se ajustar, mas que mostrou contra o Flamengo, como já tinha mostrado em alguns outros momentos, já no ano passado, apesar de uma queda depois de rendimento nesse começo de 2023, consistência dentro de uma proposta de jogo. Que o Luiz Castro ainda não conseguiu aprimorar a ponto do time ser impositivo em casa, com posse de bola, dominando as partidas. Essa é a dificuldade, por isso mesmo perdeu pontos no ano passado para times até de rebaixamento, zona de rebaixamento. Tenta agora dar um passo adiante. Ele vai encontrando o quê? Qual o caminho? O que dá para fazer com esse elenco? Qual é o modelo de jogo mais indicado? É esse, prioritariamente, especialmente contra equipes tecnicamente melhores. O Flamengo tem um time melhor e jogando até como visitante. E foi o que fez o Botafogo mais uma vez. Então o roteiro era muito previsível. Muito previsível. O Botafogo sustenta o 0-0 até um determinado momento, correu riscos, houve uma bola na trave do Vidal, numa bela jogada do Flamengo, dominava o jogo, o Botafogo ficava muito pouco com a bola, e aí pela metade do primeiro tempo tu consegue controlar melhor as coisas, chegar no ataque, subir a sua equipe, as suas linhas, subir para o campo de ataque, e aí dar uma equilibrada. Fez um gol de pênalti, para mim o pênalti não existiu, acho que a Edna errou a árbitra, o Vitor Sá já se atira antes até do contato com a perna do lateral Wesley, acho que ela errou ali, mas esse erro de arbitragem, embora tenha até já pautado o jogo, porque abriu a contagem do Botafogo a partir disso, eu acho que essa interferência eventual na arbitragem, pelo menos na minha opinião, ela não é definitiva na análise, porque foi no primeiro tempo e o Flamengo cometeu tantos erros depois que não pode sequer se agarrar a esse argumento. E a arbitragem erra no segundo tempo, quando também não expulsa o Thiago Maia.
Então foi um erro para cada lado, ela não foi feliz nessa arbitragem, mas antes, isso não tem nada a ver com a arbitragem, o Flamengo toma um gol de cabeça do Danilo, completamente livre no último lance do primeiro tempo. Um erro crasso, o Botafogo já tinha feito 2 gols assim de cabeça contra o São Paulo quando venceu jogando no Engenhão, sendo dominado pelo São Paulo boa parte do jogo, estando muito próximo até da derrota. O São Paulo quase faz o segundo gol e acaba tomando no finalzinho o gol que decretou a vitória botafoguense. Então era um roteiro muito previsível. Será que o São Paulo já conhece o Botafogo a esse ponto? E mais ainda, ele não conhece o elenco. O Luiz Castro, agora em abril, completou 1 ano de clube. Enquanto ele completava 1 ano de clube, 1 ano de estreou, que já estava contratado há mais tempo, que ele estreou fez 1 ano. Tá? 1 ano trabalhando com os jogadores ali na beira do campo nos jogos. Já o Jorge Sampaoli chegou exatamente quando o Luiz Castro completava 1 ano. Ele tinha 11 dias e 4 jogos de Flamengo. Ou seja, pouquíssimo intervalo entre um jogo e outro para treinar. Com viagens, inclusive, nesse intervalo de tempo. Né? Então você vê um Flamengo num estágio muito inicial. E aí vem um desespero da Flamimimi, de alguns que já acham... Gente, não se monta um time de uma hora para outra. Porque o Jorge Jesus e tudo, o Jorge Jesus também bateu cabeça no começo, teve derrotas, escolhas que não deram certo. Você vai se lembrar, por exemplo, do Rafinha jogando Copa Libertadores contra o Emelec, lá em Guayaquil, na linha de meias. Foi o que fez, de certa forma, o Sampaoli quando colocou de forma equivocada, se mostrou posteriormente o Ayrton Lucas na função do Gerson, que sentiu uma lesão muscular no aquecimento já no gramado do Maracanã, quando ele tinha opções, como o Everton Ribeiro, como o Matheus França, o próprio Vitor Hugo, por exemplo. Como também errou ao insistir em Marinho, um jogador que ele conhece dos tempos do Santos, mas que não consegue entregar aquilo que se espera de um jogador de um time com o perfil do Flamengo, ainda mais 4 anos mais velho. O Marinho não dá o retorno esperado, insistir dele é um erro. Errou tudo praticamente que fez o Marinho quando entrou no segundo tempo. Então foi mal o Jorge Sampaoli nas mexidas, porque ele está conhecendo os jogadores. Na prática está conhecendo agora, ele conhece observar. É diferente de trabalhar com o atleta, passar para o jogador uma outra tarefa em campo, e aí você vai vendo quem consegue executar ou não aquilo que você está pedindo. Em 11 dias, você não conhece os jogadores com essa profundidade. Ao contrário do Luiz Castro, conhece bem os seus jogadores, sabe muito bem como manejá-los. E até nas trocas, mesmo com um homem a menos, porque aos 7 minutos, mais ou menos, 6, 7 do segundo tempo, o Rafael conseguiu ser expulso pateticamente. Experiente lateral direito botafoguense, jogador de Premier League, de futebol francês, de futebol europeu. Ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo porque agarrou o Cebolinha para impedir uma rápida reposição de bola fora do campo. Depois ele sofre uma falta, a falta é marcada e ele deixa o pé numa dividida ali, já sem bola parada. A falta tinha sido marcada a favor do Botafogo. Novamente do camisa 11 do Flamengo. Ele tomou outro amarelo e é expulso. Ou seja, uma tolice do Rafael. Negócio gravíssimo. Ele poderia ter comprometido muito o resultado do jogo se o Flamengo tivesse sido minimamente competente para virar o placar, porque dava tempo. Aí fez um gol e conseguiu tomar um segundo, não só pelos erros do Flamengo, especialmente 3 jogadores no combate ao Tietê, e ele passou no meio dos 3, sozinho serviu o Tiquinho, que fez o segundo gol dele e o terceiro do Botafogo. Mas também pelas mexidas do Luiz Castro, o Luiz Henrique entrou para dar força e velocidade, puxar o contragolpe, saindo os jogadores que já estavam mais desgastados, ou seja, ele soube como usar o elenco, ele conhece seus jogadores muito melhor. O Sampaoli não. Então, evidentemente, mesmo com uma diferença técnica favorável ao Flamengo, que é um time melhor que o Botafogo, com mais investimento, jogadores melhores tecnicamente, você tem uma disparidade muito grande do domínio do técnico em cima do seu elenco. O domínio e o conhecimento. Isso não se adquire de uma hora para outra. Enquanto os rubro-negros não entenderem que, escolhido um técnico, ele tem que seguir o seu trabalho, custe o que custar, a não ser quando você percebe que ele é comprovadamente incapaz. Não é o caso do Sampaoli. Como outros que saíram também não eram incapazes. Tá? O Botafogo teve várias dificuldades com o Luiz Castro ao longo do ano. Já teve mais de uma vez protestos de torcedores, um deles recentemente no aeroporto, depois de um empate contra o Magallanes do Chile pela Copa Sul-Americana. Isso foi agora, há poucas semanas. O Botafogo não se classificou para as finais do Carioca. A torcida estava na bronca. Mas o Botafogo acredita que o Luiz Castro vai fazer um bom trabalho. Vai tornar esse time mais competitivo e mais seguro. Para brigar onde? Não sabemos. Em tese, não é um time para brigar por título, embora lidere com 100% de aproveitamento após 3 rodadas com 9 pontos ganhos. Mas é um time que pode fazer uma campanha que leve a Libertadores, que avance em outras competições como os mata-matas da Sul-Americana e Copa do Brasil. Então é um time que pode oferecer mais esse ano. Pouco a pouco crescendo, desde que virou SAF, pôde contratar jogadores de melhor nível. Não figura entre os principais? Evidentemente não, basta olhar o elenco. Mas pode fazer mais. E isso depende de quê? De tempo de trabalho. Se você percebe que o técnico não vai chegar a lugar nenhum, troca. Troca e vai embora. Agora, se você percebe que o técnico tem perspectivas interessantes, mesmo que ele bata a cabeça aqui e ali, você tem que insistir. E o estilo de jogo do Sampaoli, a maneira como ele monta as suas equipes, demanda um tempo e riscos.
E eu falei isso lá na estreia depois do jogo contra o Nublense. Vai perder jogos, vai correr riscos e tal. E nesse jogo específico, não foi porque jogou com 3 zagueiros que o time perdeu, não foi porque o Santos jogou mais adiantado, formando como homem de linha em alguns momentos, não foi por isso. Primeiro gol de pênalti, segundo gol uma bola parada, a bola de escanteio, e o Danilo cabeceia sozinho. O Botafogo retribuiu também, porque o segundo gol do Flamengo, de cabeça do Léo Pereira, também cabeceia sozinho, sem marcação. Os dois defesas erram nesses gols em jogadas aéreas. E também não foi por isso ao terceiro gol, porque tinha gente suficiente dando combate ali ao Tietê, e ele escapou no meio dos 3, não foi cercado, ninguém perseguiu, ninguém insistiu, ninguém parou o lance. Então, os erros cometidos pelo Flamengo, até esses se assemelham muito a erros cometidos nos gols do Internacional no domingo, em outra derrota do Sampaoli e do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então não foi por isso que perdeu. O sistema com 3 zagueiros até proporcionou muito volume ofensivo, com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno participando muito bem na condução da bola até o campo de ataque, e até em jogadas como do primeiro gol do zagueiro Léo Pereira, que veio de uma bola alçada, cruzamento preciso do Fabrício Bruno, de um zagueiro para o outro. Então jogar com 3 zagueiros não é um jogo defensivo obrigatoriamente, pelo contrário. O Flamengo tinha um homem protegendo a sua defesa, o homem central, que é o Davi Luiz, e os 2 zagueiros se mandando e fazendo mais volume, gerando situações de ataque. Mas muito mal aproveitadas, especialmente porque o Pedro foi muito mal, perdeu uma incrível chance no segundo tempo, que só não pesou tanto, porque na sequência veio o escanteio do escanteio, o segundo gol, e o Gabigol, que fez um ótimo primeiro tempo, era o homem de criação, distribuindo o jogo, dando passes para os companheiros, mas perdeu gols incríveis no segundo tempo, um deles com menos de 1 minuto, quando o Everton Ribeiro o serviu. Aliás, o Everton Ribeiro também o enxerga, Gabigol. Não é só o Arrascaeta que o enxerga em campo, não. Só que o Gabigol tem que fazer os gols, tem que honrar o apelido. Tem jogado boas partidas? Tem jogado. Na criação, na participação, pegando na bola toda hora, dando bons passes, mas é preciso colocar a bola dentro do gol. São 17 jogos, só 2 gols de pênalti, nenhum de bola rolando, um número assustador para o jogador desse calibre. E o Pedro, numa atuação muito fraca. O Pedro precisa encontrar maneiras de sair da marcação, se movimentar e aparecer para o jogo em partidas nas quais a bola não chegue tão à sua feição como aconteceu contra o Internacional e agora contra a equipe do Botafogo. O Botafogo vence com justiça, o jogo teve erros de arbitragem, mas repito, não acho que isso seja aquilo que pautou o resultado. Pautou o quê? Um trabalho mais consistente de um técnico que conhece seu elenco, sabe manejar os jogadores, sabe fazer as escolhas certas. Então, mérito da SAF do Botafogo é o quê? Acredita no técnico, insiste com ele. Deixa a torcida reclamar, deixa falar, mas nós vamos em frente. E o Luiz Castro vai percebendo, já desde o ano passado, que esse time é um time mais adequado para jogar dessa maneira do que um time com posse de bola, fazendo uma outra proposta. No entanto, ele terá também que evoluir nessa direção, porque em determinadas partidas, especialmente em casa, contra equipes tecnicamente abaixo do Botafogo, até do mesmo nível, é muito provável que ele não tenha essa oportunidade de jogar sem posse de bola, jogar no erro. Ele vai ter que jogar, de repente, de uma forma mais incisiva com a bola no campo do adversário, ou quando estiver perdendo um jogo, o adversário recuar e tentar usar esse contraveneno. Então esse é um ponto que ainda precisa de aprimoramento, a gente percebe isso desde 2022, mas dessa vez pesou e muito o bom trabalho nesse fim de semana do técnico botafoguense, 1 ano e 15 dias, 10 dias aproximadamente, já no comando da equipe à beira do campo contra um Sampaoli, que 11 dias antes assumiu o comando do Flamengo e que ainda está conhecendo seus jogadores. E ao conhecer seus jogadores hoje, está mais do que na hora de perceber que Arturo Vidal tem muita dificuldade para ser titular, que Marinho pouco agrega e não deveria ser prioridade quando você tem o Matheus França, por exemplo, como opção, tá? Por exemplo, entre outros jogadores, e que é muito discutível também essa situação do Davi Luiz como titular absoluto. Acho que a disputa por posições tem que ser mais acirrada e o Sampaoli tem que perceber ali que alguns jogadores talvez não mereçam esse lugar, não diria cativo, mas essa prioridade que tem sido dada nesse começo de trabalho. Antes de 10, 15 jogos, esqueça. Você não vai ter aí uma consistência, ainda mais com pouco tempo para treinar. Ah, mas e aí? Vai ficar perdendo jogos? Tem que tentar ganhar as partidas. Mas aí tem que cometer menos erros, e os erros dos jogadores pesam muito. Não dá para colocar toda a responsabilidade no técnico, embora, claro, ele tenha parcela razoável de responsabilidade no resultado, especialmente porque foi muito mal, especialmente nas escolhas, na escalação, quando optou pelo Ayrton Lucas na vaga do Gerson, que sentiu dores antes da partida, e nas substituições que fez ao longo desse jogo no Maracanã. Esse vídeo tem um patrocínio da GoCase. Acesse o link na descrição ou esse QR Code que está na tela. Você pode adquirir capinhas de celulares de várias marcas, vários modelos de muitos times do futebol do Brasil. Elas são licenciadas e também garrafa térmica do Flamengo, a bolsa, a mochila, a lancheira personalizada, se você assim preferir, do seu clube com o seu nome ou daquele que você quiser presentear. Isso vale também para as capinhas de celulares, evidentemente. Eu quero destacar para você que teremos live depois do jogo entre o Racing e o Flamengo nessa quinta-feira,
O jogo é às 7 da noite, então lá pelas 9, 10, 9h15 estaremos aqui conversando, jogo pela Copa Libertadores da América. Nessa segunda tem live Soft Open aqui no youtube.com/Mauro César às 22 horas comigo, com Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, tá? E, lógico, sempre destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes com o melhor de nossas lives, com o Clube de Membros, você pode apoiar o canal participando do Clube de Membros, blog do Mauro César no UOL Esporte, com textos diários, todos os dias um novo texto sobre futebol, e curso online de jornalismo esportivo para os interessados também. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quase 40 anos de profissão. O tempo está passando, irmão. E é isso. Aguardo vocês então na Soft Open nessa noite de segunda-feira e na quinta-feira após a partida entre Racing e Flamengo, a live aqui no canal para debater esse jogo pela Copa Libertadores da América. É isso. Valeu, saudações.